Há mais de 1000 anos que, oriundos de toda a Europa e hoje de todo o mundo, e guiando-se pelas estrelas da Via Láctea, que por isso é também conhecida como a Estrada de Santiago, milhares e milhares de pessoas, ao longo de dezenas de gerações, através desta rota das estrelas, rumaram até à povoação galega de Compostela. A existência neste local, segundo a tradição da sepultura de um dos discípulos de Cristo, Santiago, deu origem a uma rede de itinerários que ficaram marcados pela história, pelo património e pela identidade, os Caminhos de Santiago. Também em Portugal é possível trilhar vários desses percursos. Nos últimos episódios, vimos percorrendo aquele que é o mais concorrido e conhecido dos caminhos portugueses, o Central. Partimos do Porto e depois de passar por Santiago de Custóis e por Veirão, cruzamos o Rio Ave, passamos por São Pedro de Rates e pela sua magnífica e pioneira igreja românica. Ganhámos força em Pedra Furada e atingimos uma das mais importantes povoações do caminho português, Barcelos, cujo emblemático galo se encontra associado às peregrinações. Do Santuário do Senhor das Cruzes, partimos em direção a Ponte de Lima. Daí partiremos rumo ao destino deste episódio, Tui, já em Espanha. Ao longo da sua viagem, o peregrino enfrenta diversos obstáculos naturais. Um deles eram os rios. E daí a importância que as pontes sempre tiveram, como é aqui o caso da ponte de Lima. O Lima, que de resto era um rio caudaloso, rápido, e por isso a importância desta ponte. Mas já não bastava estas características naturais do Lima, ainda por cima ele encontra-se associado a uma velha lenda que lhe atribuía outras características que contribuíam para ser um rio difícil. Era o Rio do Esquecimento. Sim, uma lenda muito antiga. Encontra-se escrita há mais de 2000 anos. É por isso uma das lendas mais antigas do atual território português. Numa época em que ainda não havia escrita. E por isso esses velhos registros devem-se a autores clássicos gregos e romanos como Plínio, Estrabão, Pompónio Mela, e que nos referem então a essa característica. A de existir aqui no noroeste da Península Ibérica um rio que quem o cruzasse perdia o esquecimento. Era o rio Letes, o Rio do Esquecimento, que irá ser atribuído ao rio Lima. E isto é reforçado por essa velha lenda, que nos indica que, na sequência, nos finais do século II, da derrota de Viriato e dos lusitanos por parte dos romanos, estes vão avançar rapidamente em direção a norte. As tropas romanas avançam de um modo decisivo, mas, como tinham conhecimento da existência desse rio do esquecimento, sempre que têm que passar um rio, começam a hesitar. E quanto mais para norte vão avançando, maior é o seu receio. Até que chegam aqui, às margens do rio Lima. E aqui, os homens de Décimo Június Brutus, o comandante desse exército romano, recusam-se a avançar. Eles estão convencidos que é mesmo este o rio que, cruzado, faria com que perdessem a memória. Ora, eles acabarão por cruzar o rio, porque o próprio Décimo Június Brutus, o seu cavalo, cruzando o aval, se coloca na margem oposta e, um por um, vai chamar pelo nome dos seus principais homens, demonstrando-lhes assim que não tinha perdido a memória. Estavam criadas as condições para que a definitiva conquista do Noroeste pelos romanos tivesse lugar.
Não foi por acaso que, segundo a tradição, Décimo Június Brutus e a Legião Romana cruzou o rio Lima neste local. Encontramos num vale longo, largo, extenso, onde o rio se espreia. E por isso, apesar de se apresentar muito largo, tem pouca profundidade, permitindo uma passagem a val. Tal conferiu a este lugar, desde épocas muito antigas, uma importância estratégica para cruzar o grande rio. Aliás, aqui na região e à volta de Ponte Lima, encontramos imensos vestígios romanos atestando dessa importância desde a antiguidade. Na Alta Idade Média, o local terá decaído, mas já no início do século XII, com Dona Teresa, condessa portucalense, mãe de Afonso Henriques, ela vai relançar a importância deste povoado. Ela quer povoá-lo e por isso vai-lhe atribuir Carta de Foral. A importância estratégica será reforçada ainda mais no século XIV, quando o rei Dom Pedro I manda muralhar o povoado. Ainda hoje temos muitos vestígios da fortificação e das velhas muralhas desse século XIV e também algumas construções de séculos posteriores. No seu aspecto atual, a Igreja Matriz de Ponte de Lima demonstra bem na sua arquitetura o momento da sua construção, ou pelo menos de uma significativa ampliação no século XV. Mas também é verdade que este templo se irá seguramente alicerçar numa igreja mais antiga, medieval. Como também é verdade que no seu interior encontramos marcas artísticas e arquitetónicas de séculos posteriores. Mas é também aqui, no interior da igreja de Ponte Lima, que nós podemos observar a imagem de um santo que se encontra profundamente ligado aos caminhos e à devoção a Santiago. São Cristóvão, que de resto o seu dia se assinala a 25 de julho, exatamente o mesmo de Santiago de Compostela. Segundo a biografia do santo, a sua hagiografia, Cristóvão, nascido no século III, é o filho de um rei e desde muito jovem se demonstra como um homem com imensa força, um colosso que coloca essa sua destreza física ao serviço dos exércitos. Mas, entretanto, converte-se ao cristianismo e decide auxiliar o próximo. Por indicação do seu bispo, ele vai se localizar nas margens de um rio próximo da sua terra, um rio caudaloso, selvagem, difícil de cruzar, mas graças à força de Cristóvão é agora possível que muitas pessoas mais débeis consigam cruzar esse rio e as mercadorias que transportam. Até o dia em que surge a Cristóvão uma pequena criança. Cristóvão não sabe, mas é Cristo que vem testar a tenacidade deste homem em querer auxiliar o seu irmão. E por isso, embora pareça ser uma missão fácil, quando está já a meio do rio, a criança começa a pesar imenso. E a cada passo passa a pesar ainda mais. Cristóvão sente que leva o peso todo do mundo nas suas costas, mas não desiste e acaba por colocar, são e salvo, do outro lado da margem, a criança. A criança que se acaba por revelar como Cristo. Aliás, é esta a origem da designação deste santo. Cristóvão significa exatamente isso, aquele que transporta Cristo. Um santo que, por isso, se tornou num protetor daqueles que têm que cruzar os rios perigosos. E mesmo aqui, em Ponte de Lima, apesar da sua velha ponte, à entrada da igreja, encontramos esta referência a Cristóvão. E também aqui, uma belíssima e antiga caixa de esmolas. O peregrino, antes de cruzar o rio, encomendava-se também a este santo. A importância estratégica do povoado como local para vencer o rio Lima é reforçada na Idade Média com a edificação de uma grande ponte, que está de resto na origem da própria designação da povoação, Ponte
de Lima. Uma ponte que terá diversas fases, mas que no final podemos fazer coincidir com essa intervenção do século XIV, do rei Dom Pedro, quando manda muralhar o povoado. Nessa altura, a ponte, que já existia, sofre com efeito algumas transformações. Passa a ter uma torre no extremo do tabuleiro, coincidindo com as torres que cercavam a povoação, e é também nessa altura que surgem estes merlões, estas ameias, contribuindo para esse aspecto fortificado da ponte. Uma ponte, como vos dizia, que apresenta dimensões muito consideráveis para a época, não só no seu comprimento, mas também na sua largura. Tornar-se-á numa referência da arquitetura e da engenharia medieval, inspirando muitas outras pontes no Entredouro e Minho, de que é exemplo nesse mesmo século XIV, a ponte de Barcelos. Mas o que é curioso é que aqui em Ponte de Lima não estamos perante uma ponte, mas sim duas pontes. Quando cruzamos aqui o tabuleiro, muitas vezes não nos apercebemos disso, mas na sua origem, esta é uma ponte romana, construída muito provavelmente no século I. Uma ponte que, no entanto, irá acabar por perder sua funcionalidade, porque o leito do rio alterou o seu percurso. E quando chegamos à Idade Média, a velha ponte romana já não tinha qualquer serventia. E por isso a necessidade de a prolongar. Se observarmos com cuidado, percebemos perfeitamente a junção dessas duas pontes e de como, afinal, este belíssimo imóvel resulta dessa ampliação medieval, de uma estrutura mais antiga, uma ponte romana. Isso é evidente, por exemplo, na diferença dos arcos. Enquanto os da ponte medieval são arcos quebrados, os da ponte romana são claramente arcos de volta perfeita. Enfim, uma característica muito interessante e que contribui para a valia e para a importância deste imóvel. Um pormenor muito curioso e igualmente muito valioso do caminho português para Santiago. De início de um modo suave, mas progressivamente cada vez mais íngreme, a etapa seguinte a Ponte de Lima, a subida da Serra da Labruja, leva-nos a percorrer um dos troços mais difíceis, mas simultaneamente os mais bonitos, do caminho central português para Compostela. Um percurso bucólico por entre a natureza, densa vegetação e fraguedos graníticos. Estamos, aliás, numa área onde abundam as pedreiras e as oficinas e estaleiros desses exímios artistas que transformam a pedra em notáveis obras de arte, algumas com a forma de Santiago. Esta caminhada leva-nos até muito próximo de um local de referência absoluta da cultura portuguesa, Romariguens. Vale a pena passar por lá e observar o imóvel que inspirou Aquilino Ribeiro para um dos mais bem escritos romances em língua portuguesa, A Casa Grande de Romariguens. A primeira página, onde se escreve como as brincadeiras dos pássaros com sementes e bolotas dão origem a um bosque e este a uma propriedade senhorial, é seguramente uma das mais notáveis páginas da literatura em português. Depois da cansativa, mas muito bela subida desde o Vale do Lima, iniciamos agora a descida em direção ao Rio Coura. E é aqui, próximo de Rubiães, que encontramos um cruzeiro que se vem tornando num local de referência dos caminhos portugueses para Compostela. Um cruzeiro que tem algumas semelhanças com um outro, daquele que é o mais famoso caminho de Santiago, o caminho francês que cruza todo o norte de Espanha. Pois, muito próximo de Astorga e depois de uma enorme subida, existe também um cruzeiro, a Cruz de Ferro, que nestes anos se vem evidenciando pelo facto dos milhares e milhares de peregrinos, quando lá passam, fazem questão de lá depositar uma pedra ou um seixo que trouxeram desde sua casa. É uma forma de provarem, de testemunharem e deixarem uma marca da sua passagem no caminho francês. Aqui, em Portugal, este cruzeiro de Rubiães, nestes últimos anos, vem também assumindo um pouco essa função. Muitos deixam aqui os seixos, por vezes até com mensagens e assinados que trazem desde as suas origens. Por vezes até pequenos objetos, neste caso, um objeto
que nos leva para uma associação à religião islâmica. Afinal, os caminhos de Santiago são hoje também caminhos ecuménicos. E este é um símbolo, uma marca que se tornou já numa referência no caminho português para Compostela. Como vimos revelando ao longo desta série, os caminhos medievais para Santiago de Compostela, nomeadamente no nosso território, são em grande parte herdeiros da velha rede viária que o Império Romano nos legou. Isso é válido também aqui, na zona de Rubiães. Aliás, mesmo junto da sua velha igreja medieval, encontramos um belíssimo testemunho disso mesmo. Este marco miliário. Essas pedras epigrafadas, gravadas, que os romanos colocavam ao longo das suas estradas, indicando quantas milhas se encontravam de determinada localidade, era também, enfim, um pretexto para os imperadores deixarem registado quem tinha mandado construir, ou pelo menos reconstruir, essas estradas. Mas, na Idade Média, esta seria seguramente uma velha pedra esquecida, uma pedra dos mouros. Sim, porque para o nosso povo, quando se tratava de explicar alguma coisa muito antiga, era atribuída aos mouros. Uma velha pedra que irá ter, na Idade Média, uma utilização verdadeiramente surpreendente. Ora vejam. Sim, trata-se de um sarcófago. Temos que imaginar na horizontal. E, nesses tempos medievais, este velho marco miliário serviu para uma sepultura. Um sarcófago medieval, em clara articulação com aquela que é uma belíssima igreja românica. Edificada no século XIII, como deixa bem claro uma inscrição sobre a porta, o Templo de Rubiães é um belíssimo exemplo da arquitetura que ficou designada como do românico rural. Um edifício que é certo que sofreu algumas ampliações em séculos posteriores, de que é exemplo a sua torre cineira, mas que nos guarda muitas dessas características originais, quer da escultura, quer da arquitetura medieval. Uma igreja que, sobre a porta, apresenta-nos a figura de Cristo, que saúda e acolhe os fiéis e os devotos. O interior da igreja de Rubiães está também marcado pela devoção a Santiago. Quanto mais não seja, pela presença logo na entrada de uma imagem de um santo que se encontra muito associado aos caminhos de peregrinação para Compostela. São Roque, que já analisámos em etapas, em episódios anteriores da Rota das Estrelas. Mas estamos no interior de uma igreja medieval, românica, e este ambiente, algo nu, despido, até frio, que muitas vezes o visitante tem quando entra numa igreja românica, afinal, não corresponde ao ambiente original medieval. Com efeito, nesse tempo, as paredes eram rebocadas, por vezes apresentavam tapeçarias, muitas outras pinturas e frescos. Um ambiente muito mais acolhedor. E aqui, na igreja de Rubiães, junto da cabeceira da igreja, ainda subsiste um antigo fresco. A cabeceira da igreja românica de Rubiães é também um surpreendente caso de salvaguarda do património. Surpreendente porque vou falar de algo que aconteceu no século XVI. Nessa altura, sentiu-se a necessidade de ampliar o velho templo medieval. Para isso, foi necessário destruir, desmontar a cabeceira românica.
A Igreja sofre então estas obras de ampliação. São hoje bem evidentes neste corpo ligeiramente mais saliente em relação à fachada lateral. Só que depois de feita a ampliação, a velha cabeceira românica foi reconstruída na íntegra, preservando-se, por isso, esse velho espaço sacralizado da Igreja Românica. E hoje, quando contemplamos no exterior, nomeadamente os cachorros e o friso superior, percebemos perfeitamente dessa ampliação e também da reconstituição da antiga cabeceira. E as setas amarelas, as setas que fazem com que nos nossos dias nenhum peregrino se engane no caminho até Compostela, as setas conduziram-nos agora até um outro albergue, o albergue de São Pedro de Robiães. É uma antiga escola primária. Olá, boa tarde. Coloque-me aqui na credencial o carimbo do albergue de São Pedro de Robiães. Sim, senhora. Muito obrigado. Pronto, um bom caminho, sim. Obrigado. Prosseguindo em direção a Valença e Tui, o caminho continua a ser caracterizado pelo seu bucolismo e por um notável património, como é o caso, logo a saída de Robiães, da velha ponte medieval que cruza o rio Coura, que aqui é ainda um pequeno riacho, mas por vezes bastante caudaloso. E o caminho trouxe-nos agora até Valença, uma velha povoação debruçada sobre o rio Minho, estratégica como local de defesa do Reino de Portugal durante séculos, particularmente durante a Idade Média e também no século XVII, durante as guerras da Restauração. Quando chegamos ao século XIX, no entanto, o apaziguamento entre os dois reinos permite começar a pensar já não num ambiente de conflito, mas de cooperação. Começar a pensar mesmo numa passagem estável, permanente, entre Portugal e Espanha. Foi o rei D. Pedro V, que em meados do século XIX, e na sequência do início do desenvolvimento do caminho de ferro no nosso país, vai desenvolver a ideia de uma ponte internacional sobre o Minho, ligando Valença a Tui. Mas essa ponte vai demorar muito tempo a ser concretizada. Inspirada nas pontes de Eiffel e com base no projeto de um engenheiro espanhol, a ponte irá ser inaugurada nos inícios da década de 80 do século XIX. Surgia assim a Ponte Internacional entre Valença e Tui. E chegamos ao destino de hoje, Tui, na Galiza. Está na altura de preparar a próxima etapa, que em condições normais nos faria seguir para norte em direção a Santiago. Mas recordo-vos que ao longo dos últimos episódios da Rota das Estrelas temos estado a fazer os diversos caminhos portugueses. Começamos no Porto, seguimos até Braga e daí, através da velha via romana, cruzamos o Jerez e fomos até Ourense. Nestes últimos episódios trilhamos aquele que é o mais conhecido e concorrido dos caminhos portugueses, aquele que depois do Porto passa por Rates, Barcelos, Ponte Lima, Valença e Tui. Mas, desde os finais da Idade Média, desenvolveu-se um outro caminho. É esse que iremos agora trilhar. No próximo episódio, na próxima etapa, partiremos do Porto. Cruzaremos Matosinhos, a terra onde tem origem a Associação Santiago à Vieira.
e depois iremos até Vila do Conde. Até lá. Bom caminho.